Salve, rapaziada, como é que vocês estão, meus guri? Eu vi vocês reclamando aí que só atrás danadice, então eu falei, vamos trazer uma clássica. Vamos trazer um garoto bem protagonista fortinho. Busquei as novidades e achei isso aqui, então vou trazer pra vocês. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A obra começa falando que viva por sua casa. Foi isso que o pai sempre disse pro nosso protagonista. O significado daquilo é que ele não queria que ele desejasse por nada, e sempre fosse uma sombra do irmão mais velho. Nosso herói cai no chão, e os soldados ao redor dizem que nunca imaginaram que era possível uma única pessoa ir contra tantos cavaleiros. Um cara de cabelo longo diz que é o esperado do irmão daquela pessoa. Cian Verte. O cara na frente dele é o Boris, que dá um sorriso distorcido, enquanto Cian pergunta quem enviou ele. As adagas na mão, ele quer saber se foi o imperador. Vendo ele ativar o poder, o Boris diz que aquela névoa é nojenta, e diz que ele é um assassino do grupo da névoa. Por causa disso, ele vai ser eliminado por se afiliar com os hereges. O Cian deseja boa sorte para ele tentar sair vivo daqui, mas o Boris fala para ele que já colocou uma barreira de 9 estrelas nesse lugar. O Cian pensa que ele tem que sair dali com urgência e descobrir quem causou o incidente com o irmão dele, dizendo pro Boris que vai quebrar qualquer barreira que ele tenha erguido. Quando de repente alguém fala, chega Cian. O Cian toma um susto e fica sem saber o que falar, se lembrando das palavras do pai. Viva pela sua casa, e seu irmão Herschel é a casa em si. O sucesso da casa depende do sucesso do Herschel. O Cian não consegue acreditar. O cara por trás de tudo, no final das contas, era o irmão dele. Ele cai de joelhos, enquanto o Herschel diz que ele deve estar se perguntando por que ele está ali. O irmão se aproxima, e o Cian pergunta qual é o significado daquilo. O Herschel fala que ele já fez o trabalho dele muito bem até agora. Só que por essa casa e pelo próprio irmão, ele vai liberar ele dos pecados. O Cian não consegue entender o que ele fez de errado. Olhando a névoa dele, o Herschel diz que aquilo é nojento e há muito tempo ele já não é mais um humano. Grita pra ele que ele vem enganando todo mundo. O Cian pensa nessas palavras e perde a cabeça, não faz sentido o que ele tá dizendo. Há dificuldades com o trono do Império, a subjugação do exército do Rei Demônio, a guerra de unificação do continente. Ele ajudou o irmão dele a vencer tudo isso e conquistar tudo que ele tem. Ele soca o chão dizendo que a vida que ele recebeu, ele dedicou a essa pessoa. Porém agora ele tá querendo jogar ele fora depois dele ir tão longe. Quando ele trabalhou igual um cachorro por 20 anos. O Cian diz que mesmo que o corpo dele quebre, ele vai entregar tudo que tem nesse momento, desde que consiga matar ele. Os soldados ficam desacreditados com a mana que ele ainda tem. Transformado, o Cian diz que o irmão dele é vergonhoso, sendo o único herói e tentando matar alguém da família. O Herschel olha com raiva e o Cian vai pra cima. Ele tá facilmente conseguindo se defender, enquanto o Cian diz que só precisa de um ataque. Ele vê uma oportunidade e vai pro golpe, porém bate contra uma barreira. A luta não é 1 contra 1 e o Boris tá protegendo o Herschel, que se aproveita disso pra acertar um golpe na barriga do Cian. Com a espada na barriga, ele diz que pensou em deixar ele partir facilmente, mas ele realmente mostrou o lado escuro no final das contas. E diz que é um alívio que ele nunca tenha confiado nele nem por um segundo. Ele puxa a espada, chuta o Cian e sai com o grupo. Caído, o Cian pensa que é um final ridículo, não faz sentido algum morrer assim. De um segundo pro outro, ele ataca o Herschel de novo. Diz pra ele morrer e colocar a adaga no pescoço. Porém, uma explosão de luz varre o corpo dele. Uma voz chama pelo jovem mestre, e um garoto acorda suado numa cama. A empregada pergunta até quando ele vai dormir, e o Cian pergunta se é a Emily. Olhando pra ela, ele diz que já fazem 20 anos que eles se conhecem, porém ela parece igual no mesmo dia que ele a conheceu. Ele reconhece o quarto como sendo no qual ele vivia quando era mais jovem. E a ficha cai que ele retornou pro tempo quando ele era mais jovem. A Emily fala pra ele parar de enrolar na cama e ir pro treino. E o Cian fica se perguntando de que treino ela tá falando. Vendo que ele tá de volta no ducado da Casa Verte, ele tem certeza que tá no passado. Talvez sejam memórias, mas ele se lembra perfeitamente. Isso foi em 1º de março, 27 anos atrás. Um ano antes da entrada dele na academia. No começo de cada mês, tinha uma luta de treino aberta pro público. Era um evento importante até pro pai dele. O oponente dele era um garoto chamado Krantz Verte, um irmão que também nasceu de outra mãe, porém tinha a mesma idade que ele. A mãe dele, Margarete, era a esposa oficial do Duque. Por causa disso, o filho dela recebia muito mais atenção. O Cian, sendo filho de uma esposa não legítima, foi humilhado nesse dia. E foi quando o pai dele disse pra ele não fazer nada e desistir. A Emily pergunta por que ele não desiste, enquanto o Cian agora diz que ele só vai vencer rapidinho. Porém, ele hesita quando percebe que uma simples espada fina é extremamente pesada para esse corpo. Agora ele tem certeza que não é um sonho ou uma memória, porém ele não ouviu falar de mágica assim.
e se pergunta se realmente voltou ao passado. O Krunts diz que é incrível que ele não tenha fugido. E quando o Cian olha pro pai, ele diz pra começar. O irmão vai pra cima perguntando pra onde ele tá olhando. E claramente ele tá confiante que isso vai ser fácil. Mas o Cian tá se perguntando por que ele é tão lento. Um passo pro lado e o irmão corta o vento. O Krunts fala que ele é um covarde e vem pra dar mais um ataque. Porém toma uma espadada que faz ele largar dele. Um chute na canela que ele agoniza de dor e cai no chão chorando. A mãe chama pelo garoto enquanto o pai parece interessado. Vendo ele no chão, o Cian sabe que se ele colocar a lâmina no pescoço, acabou. Porém ele se lembra que no passado, esse cara atormentava ele. E o bullying continuou até mesmo na academia. Então agora ele tem que acabar com ele para que ele nunca mais pense em fazer algo assim. Nessa segunda vida dada a ele vai viver por si mesmo. A luta acabou com o Krunts sendo completamente derrotado. O Duque adiou os planos porque queria conversar com o Cian. E até colocou um dos cavaleiros que trabalhava para ele para ficar de olho. No corredor ele vê a mãe do Krunts e tem certeza que ela voltou da enfermaria. Com um sorriso travesso, o Cian pergunta se o filho dela tá bem, Duquesa. Ela diz que ele é um sem vergonha em falar isso depois de ter feito aquilo com o irmão. O Cian ignora dizendo que é normal acontecer isso em treino. A Duquesa diz que é por isso que não se fala com filho ilegítimo. Mãe imunda, filho imundo, e ele deveria ter ficado pegando lixo das ruas. O Cian olha pra trás, pensando que ela cruzou a linha e se perguntando se devia matar ela. Mas ele sorri, se lembrando que sabe como fazer ela sofrer aos poucos. E fala pra ela que vai entrar na mesma academia que o Krunts, e ela pergunta o que ele tá querendo dizer com isso. Ele quer saber se ela não se preocupa com o filho e com a graduação dele. Ela fecha a cara e vai pra dar um tapão, perguntando como ele tem coragem de falar algo assim. Porém o guarda protege o Cian e pede desculpas pra ela. Mas o Duque chamou o garoto, então eles não podem enrolar ali. Ele encara a Duquesa e fala que eles estão partindo. Ela fica de cara fechada, mas não tem muito o que dizer. E o Cian fez isso porque sabe que a ordem do Duque é absoluta. E o cavaleiro ali foi ordenado a proteger ele. Na sala, o pai dele fala pra ele entrar. O Cian entra e se apresenta, enquanto pensa que a última vez que ele encontrou esse cara assim foi há 15 anos atrás. O Duque Wallace Vert, as pessoas o chamam de o protetor do continente. Aquele que com seu poder mágico e estratégias militares parou o ataque dos demônios. Mesmo que um exército inteiro do rei demônio quisesse o matar, tudo que ele queria era paz para esse continente. Mas isso era só como ele era nas memórias do Cian. Alguém que dedicou a vida inteira para servir as pessoas e ser um homem admirável. A primeira coisa que o Wallace fala é que percebeu que ele enxergou a espada e desviou. O Cian fica confuso, mas o Wallace fala que na hora que o Krunts correu, ele viu a trajetória da espada facilmente e virou pro lado para sair. E pergunta quando ele aprendeu esse tipo de esgrima. O Cian fica impressionado com quão atento ele é e fala que aprendeu sozinho. O Wallace fala que até onde ele sabe, o Cian não tinha interesse em esgrima ou ele estava escondendo as habilidades. O Cian fala que não queria se destacar muito, enquanto o Wallace diz que é incrível que ele venceu o Krunts mesmo agindo assim. Porém, ele hesita. E o Wallace pergunta por que ele bateu daquela forma no irmão no final. O Cian quer saber, será que ele tá me reconhecendo como alguém forte? E então diz que queria provar algo. O Wallace pergunta o que ele quer provar. O Cian fala que por mais que eles sejam irmãos, ele quis provar que ele é melhor que o Krunts. O pai começa a rir, e depois fala que é incrível uma resposta tão direta e clara quanto essa. Ele espera que o Cian um dia se torne um forte aliado do Eshel. O nome Eshel assusta o nosso protagonista, que se pergunta por que ele iria querer ser aliado daquele cara. No final das contas, a obsessão do pai dele pelo Eshel não mudou em nada. Ele cerra os punhos sem falar nada. E o Wallace fala que não existe uma cerimônia de recompensa, porém ele pode pedir algo. O plano do Cian é muito óbvio. Ele quer acabar com tudo que o Eshel quer fazer, então ele fala pro pai que ele quer. Muda pra empregada perguntando se ele realmente quer ir pra linha de frente de guerra. Ele diz que sim e não tem certeza, porém ela quer saber se ele é louco da cabeça, ele não tem ideia do quão aterrorizante é aquele lugar. É cheio de demônio, monstro e criatura. No oeste do Império de Velas tem um lugar que é conhecido como a linha de frente do continente. Um campo de batalha onde uma guerra infinita contra o exército demoníaco acontece há 100 anos. Por causa dessa razão, o pai dele, que estava hesitante no começo, deu uma condição. Ele teria que ser qualificado o suficiente para ir para esse lugar, só que o Cian não sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Porém, uma coisa é certa, ele só tem que ficar o mais forte e o mais rápido possível. Felizmente, ele ainda tem todo o conhecimento de batalha de antes da regressão. E consegue sentir um pouco do poder demoníaco dentro dele, e é só treinar e eventualmente ele vai conseguir utilizá-lo. De repente a porta abre e alguém grita pelo nome dele. Com a mão no quadril, ele reconhece, é a irmãzona Elice. Eita, seja bem-vinda. Ela agarra ele pelo colarinho e a empregada pergunta onde ela estava, enquanto ela tá perguntando pro Cian se ele é louco.
Ela ficou sabendo que ele pediu pro pai pra ir pra linha de frente, enquanto o Xian tá implorando ali pra largar ele. Aí ele se larga ele no chão e fala que ele tá se achando demais por ter vencido Crantes. Grita na cara dele mandando ele ir agora pro telhado. Do lado de fora do castelo, os dois se encontram numa ponte. E a Alice diz que vai começar quando ele tocar na espada, depois ele só tem que resistir 3 minutos e ela permite que ele vá pra linha de frente. O Xian quer saber se eles realmente precisam fazer aquilo. A Alice ignora e diz que ela tem uma pergunta. Por acaso ele tá planejando suceder na família? O Xian é pego desprevenido, mas ele não tem interesse algum nisso. Antes dele responder algo, a Alice fala pra ele sacar a espada. Enquanto o Xian pensa que mal regrediu e já tá tendo que lutar 2 vezes. Sem falar nada, a Alice vai pra cima porque ele tocou na espada, que fica assustado sem saber o porquê. Ele consegue defender o golpe dela, e ela fica confusa por ele ter conseguido bloquear aquilo. Enquanto o Xian tá desacreditado que ela tá realmente indo com tudo contra o irmão 7 anos mais novo. Ela recua com muita graça, enquanto pensa que é impossível que ele tenha bloqueado a espada longa dela com aquela rapier fina. Já tá se mordendo pensando que é sorte e fala que ele pelo visto é melhor do que ela pensou. O Xian percebe que agora tá ferrado, e ela vai pra cima mandando uma sequência de corte que tá difícil pro Guri desviar. Ela pula pra preparar um ataque vertical. O Xian consegue defender o lado do ombro. A lâmina dela escorrega pela dele, que acaba indo direto pro pescoço dela. A Alice toma um susto, e o Xian percebe que fez idiotice. Ele gira o braço e os dois recuam. Ele para em cima do pilar e pensa que teria sido perigoso. Se ele não tivesse movido a espada, ele tinha matado ela agora. As técnicas de assassinato que ele aprendeu são todas pra morte instantânea. Ele não sabe lutar sem matar alguém. Porém, ela tá querendo continuar com isso por 3 minutos. Vai ser perigoso pra ela. Talvez ele pudesse colocar mana na lâmina, mas ele já tá ficando sem energia. De repente, a Alice começa a fazer um encantamento pedindo pra terra e o vento se tornar sua espada. O Xian reconhece na hora como uma magia de 6 estrelas. A lâmina da Alice começa a brilhar com a ativação da lâmina d'água. O Xian agora tá chorando, ela tá querendo me matar mesmo, não era um teste isso aqui não? A Alice continua repetindo pra ela que ela não pode perder de forma alguma. Na quina da muralha, o problema do Xian é que se ele refletir o ataque dela, ou ele vai acabar matando ou jogando ela lá pra baixo. Se esse é o caso, ele pula na direção dela, que ergue a espada soltando um feixe de luz. O Xian pede pra algo parar de hesitar e sai logo, enquanto a Alice tá preparando pra dar o corte. Quando o impacto tá prestes a acontecer, um cavaleiro entra nos dois dizendo que chega. Bloqueia o ataque da Alice com a espada e pega o Xian pelo colarinho. O impacto ressoa por todo o castelo, e o cavaleiro encara a Alice, dizendo que ela foi longe demais contra o jovem garoto. O Xian se sente aliviado, ele tava esperando esse cara aparecer, mas ele demorou demais. Ao ver a lâmina, a Alice parece recuperar a consciência, e então corre e abraça o Xian pedindo desculpa, dizendo que ela perdeu o controle. Ela chora no ombro dele, dizendo que tudo que ela não queria é que ele fosse pra linha de frente, ela vai ficar muito preocupada. Abraçado por ela, o Xian pensa que realmente ela é a Nonin, uma pessoa que estudou numa das escolas de grau S e foi uma das mais bem qualificadas espadachins. Além de tudo, tinha um rosto belo e foi reconhecida como a filha de Deus. Todos achavam que ela seria a próxima protetora do continente ao lado do Verte. Porém, não muito depois de entrar nos Cavaleiros da Luz, ela teve um fim miserável. Ele abraça ela, dizendo que estava com saudade, e que dessa vez ele vai proteger ela. A Alice pergunta pro cavaleiro por que ele tá ali, se ele é o protetor do Duque que saiu. O cavaleiro diz que tá aqui obedecendo às ordens do Duque de proteger o jovem mestre. O Xian pensa que já sentiu a presença desse cara desde que ele saiu do escritório, por isso que ele tava com raiva dele não aparecer. Quase desmaiando, ele só não entende porque o pai mandou proteger ele de forma escondida. Ele então desmaia no ombro da Alice, que sorri, pensando que realmente ele ainda é uma criança. No outro dia, ela voltou pra academia e ele voltou a treinar pra se preparar pra encontrar o pai. Tudo que ele podia fazer era puxar o corpo dele ao máximo pra aumentar a estamina. Só que o coitado tá acabado, 10 flexão é o máximo que ele aguenta. Se lembrando da versão shapeada, ele pensa que vai precisar de medidas drásticas. De repente, a Emily entra no quarto e diz que a Alice mandou algo pra ele. Porém, ela diz que é fedorento demais, que é isso? Depois que a Alice atacou ele, o Xian pediu sangue de Hellhound como presente de desculpa. Por causa do cheiro terrível e a aparência nojenta, todo mundo pensa que é um veneno. Mas na verdade tem o poder de aumentar permanentemente a estamina de quem bebe. Tampando o nariz, a Emily pergunta se ele realmente vai tomar aquilo, e ele diz que sim. Dando um golão, ele fala que é a única pessoa que consegue comer até a comida da Emily, então tá de boa isso aqui. Já se lembrando da sopa de cogumelo roxa que ela fez, e tava bem pior aquele negócio. Ele bate o pote na mesa e fala que tava uma delícia, ela tá ali, então tá, né? Já exalando uma aura, ele chama pela Emily que quer saber o que foi. Ele olha para trás com o olho vermelho e diz que vai sair pra uma caminhada, tá querendo ver o efeito da medicina.
Ele então começa a andar do lado de fora do castelo e para ao lado de uma pedra, dizendo que há muito tempo estava querendo vir pra cá. Esse era o lugar onde ele vinha quando queria ficar sozinho. Mas um dia, uma revelação do Deus da Luz veio para o Eshel, o irmão dele, sobre um templo antigo que estava nesse lugar, e o Xian ficou cético sobre isso. Encostando no chão, ele diz que ninguém sabe da revelação ainda. O chão se quebra e uma névoa vermelha começa a sair. Enquanto o Xian diz que o que ele está prestes a fazer, o Eshel nunca ia imaginar. Olhando para a passagem subterrânea, o Xian se pergunta se tá na hora de ir. Andando lá dentro, ele diz que tá diferente de antes. Esse era um lugar que servia o Deus da Luz até tudo ali ser devastado. Isso aconteceu durante a Guerra Sagrada 300 anos atrás. O Xian diz que um lugar daqueles não dá nem para acreditar que existe. Em cima do altar, ele vê uma espada brilhante e a reconhece como a dona daquele templo. Em 999, os humanos finalmente conseguiram tirar os demônios do Império de Velhas. Foi quando eles descobriram artefatos que eram chamados de Tesouros de Deus. Um dos artefatos era a espada sagrada Drandark, que levou os humanos à guerra contra os demônios. A mesma espada que o Eshel usou para matar ele naquele fim trágico. Encarando a espada, ele imagina que ela seja relacionada à regressão dele. Ele toca ela hesitante, porém abaixa a cabeça dizendo que sabia que nada ia acontecer. Ele então dá uma bicuda de desgosto e sai falando que essa espada fez ele se sentir igual um lixo. As sombras aparecem por baixo da luz e o Xian diz que encontrou o que procurava. Olhando para o chão, ele diz que qualquer um pensaria que aquilo ali é a sombra da espada. Porém, aquilo ali não é só uma sombra. Ele toca o chão dizendo que aonde tem luz tem sombra. E escadas aparecem levando a uma porta na escuridão. O Xian abre a porta hesitante, e quando olha para o altar, finalmente encontrou o que ele queria. A lâmina demoníaca Keiran. Ele empunha a adaga que tem um cristal entalhado. Então fala para a lâmina que ela já pode acordar. Ele continua cortando para todos os lados, já hesitante, vendo que pelo visto tá dormindo mesmo. Porém tá todo apaixonado, cortar com a lâmina que ele usou a vida inteira realmente é muito gostosinho. De repente, uma sombra começa a sair do chão, dizendo que ele é uma criança muito corajosa. Ela pergunta pro Xian se ele não sabe o significado de pegar aquela adaga, e ele diz que significa que agora é dele. A sombra continua crescendo, dizendo que não acredita que ele realmente acordou uma lâmina demoníaca. Com um sorriso macabro, diz que é tarde demais. Ela voa na direção dele, dizendo que agora o corpo dele pertence a ela. Porém, o Xian agarra ela pelo pescoço, que fica confusa. Um rosto aparece das sombras e o Xian diz que não tinha muito o que fazer naquela época. A lâmina pergunta como ele consegue encostar nela, que responde que já disse, agora ela é dele. A lâmina ativa umas garras pintadas de rosa, manda-lhe um corte que ele consegue desviar recuando. A lâmina aproveita para pegar a distância. E rapaz, essa é a arminha mais forte que eu já vi um protagonista carregando. E ela pergunta quem é ele. Vendo a sombra saindo do corpo, ela quer saber se ele é o herdeiro. Ou ao menos ela quer saber o porquê ele tem a energia do herdeiro. Ele fala que sim, ele é o herdeiro. Agora que ele é o mestre, é bom ela ficar quietinha e abaixar a cabeça. A Keiran tá se mordendo de raiva, falando que ele é só um moleque. Ela ataca ele dizendo que não vai aceitar isso. Enquanto se defende, o Xian sabe que o objetivo da lâmina é roubar o corpo do usuário. Então não vai ter o que fazer. Ela tá prestes a atacar ele quando ele se pergunta se pega leve. Com um sorrisinho, ele ativa o controle da lâmina demoníaca. A Keiran é tacada no chão sem entender o que aconteceu. O Xian avisa que ele só vai falar isso uma vez, é bom ela aceitar enquanto ele tá sendo bonzinho. Sendo suprimida com muita força, a Keiran quer saber como ele tá conseguindo usar essa habilidade. O Xian só ativa o controle da lâmina de novo, tacando a cabeça dela no chão. Antes dela falar algo, ele ativa mais umas 3 vezes. Vendo ela afundada, ele pergunta se já deu pra entender, e ela diz que realmente reconhece agora ele como mestre. Ele tá prestes a usar o poder mais uma vez quando ela chama ele de senhor. Com isso, o Xian completou o objetivo ali. Ele tá se perguntando se deveria retornar antes que sintam falta dele. A Keiran, nas mãos dele, diz que tá ansiosa pra sentir o ar fresco do lado de fora. Ela tá bem animadinha, soltou até coraçãozinho. Ela tá toda curiosa, querendo saber o nome dele, que diz. Ao escutar o nome dele, a lâmina pergunta se ele realmente foi escolhido como herdeiro. O Xian diz que sim, só que foi na vida passada. A Keiran fica confusa sobre esse negócio de vida passada, e ele fala que já morreu uma vez. Ela fica mais confusa ainda, louco da cabeça esse daí mesmo. Quando ele se aproxima da espada, ela diz que ela tá dormindo, e o nosso protagonista avisa que o dono dela vai aparecer daqui a 20 anos. O Keiran quer saber como ele tá fazendo isso, enquanto ele já puxou a lâmina. Sem hesitação, ele corta o cabo. A Keiran tá querendo saber o que ele tá fazendo. O Xian, meio encapetado, diz que não tem ideia, mas vai ser um futuro interessante. No outro dia de manhã, uma carruagem saía do castelo dos Verte. O dia prometido ao Xian tinha chegado muito rápido. Ele se apresenta ao pai dele, que diz que quer perguntar mais uma vez.
Ele realmente tá determinado a ir até a linha de frente? O Xian diz que sim, o coração dele já se encontra lá. O pai então avisa o cavaleiro para soltar a fera. O cavaleiro pega um pergaminho e o Xian se pergunta se ele vai usar uma magia de invocação. Ele abre um pergaminho que brilha com um pentagrama vermelho. Uma criatura com as costas em chamas começa a surgir. Até que um lobo tá frente a frente com o Xian e ele reconhece como sendo um Hellhound. Vendo a criatura, o Xian tem certeza que o pai e os cavaleiros prepararam bem esse teste para ele. Todos estão com a mão pronta para sacar a espada. E o Xian percebe que eles estão sendo cautelosos com a vida dele. O pai avisa que tudo vem com responsabilidade, ele deve provar a vontade dele passando nesse teste. Ouvindo a palavra teste, o cavaleiro fica hesitante. Ele ficou confuso quando Xian pediu para treinar contra ele. Nosso protagonista falou que tinha 3 dias até o teste e precisava se preparar o melhor possível. E pediu uma ajuda para o cavaleiro para praticar as técnicas de combate. O cavaleiro disse que se ele queria treinar, ele deveria pedir para o Krantis, alguém da idade dele. O Xian se faz de bobo, dizendo que não sabe porquê, mas o Krantis foge toda vez que o vê. O cavaleiro percebe que está numa situação difícil. O Xian sorri quando o cavaleiro diz que vai realizar esse desejo. Porém, ele não vai tirar a espada da bainha e tudo que ele vai fazer é se defender. O Xian agradeceu e pediu só mais uma coisinha. Não era para avisar o pai dele sobre nada que acontecia ali e isso era uma ordem. O Yuken ficou hesitante sem entender por que ele falou aquilo. Quando de repente o Xian avançou na direção dele. O Yuken conseguiu defender o primeiro ataque, porém ficou desacreditado com aquela força para um moleque de 10 anos. Ele percebeu que os movimentos do Xian eram muito rápidos, que desapareceu na frente dele. O Xian já estava acima dele enquanto ele se perguntava cadê o moleque. Ele sentiu algo e se virou para bloquear o ataque. O Xian continuou golpeando sem parar, e depois de alguns ataques ele desistiu, dizendo que infelizmente ainda não consegue vencer ele. Porém disse para o Yuken que foi um ótimo trabalho e agradeceu pela ajuda. Quase exausto, Yuken disse que ele fez um ótimo trabalho, enquanto não conseguia acreditar que aquele moleque magrelo era tão forte assim. Se o que ele sentiu aquele dia tá correto, o atual jovem mestre vai conseguir vencer qualquer teste que lhe for dado. O Hellhound tá frente a frente com Xian e parte pro ataque. Ele parece calmo ao ver que o bicho tá vindo pra dar uma mordida. Algo passa no olho do Hellhound que cai no chão lá do outro lado. Olhando pra trás, o Xian diz que com a força atual ele precisa finalizar isso o mais rápido possível. O Hellhound se levanta e ele diz que tem que acabar com ele nesse ataque. Ele se prepara e de repente o corte já passou na cabeça do Hellhound. Ele ainda pula e do ar joga a espada bem no cerebelo. Os cavaleiros presentes ficam todos assustados, enquanto o pai dele solta um sorrisinho. Vendo a carcaça no chão, o Xian diz que é um desperdício ele ter deixado tanto sangue ser perdido. Porém, ele sabe que se ele começar a beber isso aí, os caras vão pensar que ele é louco, então é melhor deixar pra lá. O Wallace vem então parabeniza ele, dizendo que foi incrível. Já que esse é o caso, eles vão se encontrar novamente nas linhas de frente. O Xian agradece o pai, enquanto a Keiran tá chamando por ele, perguntando se por acaso ela é uma faca de cozinha. Nosso garoto fala que não, né? É uma lâmina demoníaca. Ela então quer saber por que ela não tá sendo usada, só dá pra recuperar os poderes consumindo sangue. Indo na direção do Hellhound, ela tá implorando só pra dar uma lambidinha. E o Xian fala pra ela não se preocupar. Ele vai usar ela o tanto que ela quiser. O campo de batalha do norte é invadido por ogros. O sino é soado e o Wallace avisa pra não deixar nenhum sair vivo. Os soldados erguem as espadas ativando a prisão da salvação. Uma enorme cruz brilhante aparece no campo de batalha. E um círculo mágico surge no pé de todos os ogros. Dos círculos, cordas de luz saem e os prendem. E com isso o Wallace ordena para que todos ataquem. Com eles imobilizados, os soldados parecem facilmente conseguir derrotá-los. Um dos ogros grita enquanto um soldado se aproxima. Ele aperta firme a lâmina se preparando para o ataque. E com um único golpe arranca a cabeça do monstro. Ali por perto, o Xian e a Emily observavam a batalha e ela estava morrendo de medo. Ela perguntou para ele por que ele trouxe ela para um lugar desses. O Xian pensa que estranhamente ele sentia saudades desse lugar. O Wallace pergunta para ele o que ele tá achando de ficar na linha de frente e ele diz que tá meio nervoso. O pai avisa que ele pode ver que a qualquer momento ele pode morrer nesse lugar, então é bom ele não abaixar a guarda. O Xian sorri, dizendo que vai manter isso em mente. Na linha de frente, a morte é comum, e 3 ou 4 batalhas acontecem ao dia. De forma estratégica, os cavaleiros tentam evitar o avanço das linhas demoníacas. E a tenda na qual o Xian tá é a mais longe de tudo e mais segura. O problema é que agora ele sendo vigiado, ele não tá conseguindo uma chance de alimentar a Keiran. Enquanto ele pensa se vai ter que esperar até a noite, ele pergunta pra Emily o que ela tá fazendo embaixo das cobertas. Ela tá desesperada, falando que o Duque avisou que eles vão morrer a qualquer momento. O Xian fala pra ela, então junta suas coisas e vai embora. Porém, ela grita, dizendo que é impossível, ele não pode ficar sem ela.
Tá cheio de monstro demoníaco aqui, se ela fugir, quem que vai cuidar dele? De repente ela sai da tenda dizendo que vai pegar algo pra comer, enquanto o Xian quer perguntar sobre a capa que ele pediu, mas ela só ignora. Já com raiva porque essa maldita nunca obedece ele. Um tempo depois ele coloca um boneco dele na cama, pensando que talvez isso seja o suficiente. Quando a Emily pergunta se ele realmente vai se exercitar nesse lugar, ela diz que ele é muito diligente, se o Duque descobrisse ia ficar orgulhoso. O Xian ignora e diz que tá saindo, ela pode dormir aí tranquilamente. Ele olha pra trás e avisa que ele tá dormindo, se alguém perguntar alguma coisa ela concorda. Nesse momento eles precisam do máximo de soldados na linha de frente, então é só agora que ele consegue sair livremente. Ele ativa uma habilidade que permite que ele deslize com as névoas, e avança até uma região perigosa onde ele encontra um grupo de Hellhounds. Porém ele tá animado porque ali é o lugar perfeito para testar a Keiran, que ao ser invocada já sente o cheiro de sangue, e fala pro Xian que ela não aguenta mais, ela precisa cortar através de alguma coisa. Os Hellhounds pulam na direção dele, e o Xian diz pra ela se alimentar o quanto quiser. Com isso ele começa a matar os Hellhounds, ativando uma habilidade chamada Tempestade de Neblina Furiosa. Depois de finalizar o Hellhound, ele puxa o sangue da cabeça e dá um golão. Com uma cara de louco ele diz que é isso que ele tá querendo, enquanto a Keiran tá animada, tá até soltando o coraçãozinho. Ele fala pra ela que eles vão continuar caçando e ela diz que essas criaturas são fracas demais. Mas o Xian avisa pra não se preocupar, a noite é jovem. E monstro tem de sobra, a Keiran diz que tá excitada. Uma carruagem percorre uma montanha, e dentro dela é transportada uma garota de cabelos brancos. Dentro a pessoa avisa que aquele lugar é muito perigoso e eles deveriam recuar, porém a garota diz que não é pra tratar ela como se fosse uma criança. Ela é princesa do império e é obrigação dela ajudar a família. Se a mulher falar mais alguma coisa, ela vai descontar a raiva nela, que pede desculpa. A garota então avisa que o jovem mestre do Duque Vert também tá na linha de frente e é da mesma idade que ela. Ela pergunta se o Duque teve coragem de trazer o garoto mais novo. A amiga responde que não, na verdade foi o garoto que se voluntariou. Como eles são da mesma idade, eles podem ter uma amizade. Porém, a princesa fala que não tá interessada e ela tá indo dormir. A amiga dela responde que tudo bem, enquanto a princesa agora quer saber qual é o nome. A ajudante responde que é Xian Vert. Sobre a luz da lua, ela fica pensando nesse nome. Enquanto isso, arpias estão sendo cortadas, e o Wallace tá dando a ordem pra olhar aqueles que foram feridos. No campo de batalha, dezenas de arpias e grifos estão mortos enquanto eles estão prontos para retornar para a base. Ele olha para o lado, e de cima de uma arpia alguém puxa uma espada. Era o Xian que participou daquele combate. O Wallace pergunta se ele está se ajustando bem à linha de frente. O Xian diz que sim, ele está aprendendo muita coisa todos os dias, e o pai avisa que pensou que ele ia querer voltar para casa. Porém, ele já está aqui há algum tempo e ele está muito orgulhoso. Essas palavras deixam o Xian desacreditado. E o pai dele vai embora, dizendo que tem algo para conversar amanhã de manhã. O Xian concorda, dizendo que é a primeira vez que vê o pai com uma expressão de orgulho. Naquela mesma noite, o Xian saiu para caçar mais uma vez. O que ele encontrou era uma minhoca da morte, que normalmente se esconde profundamente nos vales. A Keiran falou pra ele que ele estava parecendo muito cansado porque ele não deixa ela assumir o corpo, só que o Xian falou que ela estava sendo óbvia demais. Mas a Keiran insistiu, dizendo que a carne da minhoca se regenerava muito mais rápido do que ele conseguia bater. Por mais que ele não quisesse aceitar, ele sabia que isso era verdade, e ele já tá nesse lugar há mais de um mês. Todos os dias bebendo sangue de inúmeras criaturas demoníacas, então por que ele ainda não consegue? A minhoca ataca ele mais uma vez e ele diz que não tem chance então. Ele avisa que vai jogar de acordo com as regras da Keiran por um tempo, que tá toda feliz, dizendo que tá na hora de dar uma enlouquecida. E ativa a nona técnica de assassinato, a manifestação da lâmina demoníaca. Inúmeros cortes aparecem em volta da minhoca enquanto o Xian tá com um rosto negro. Ela agoniza e nosso herói diz que vai cortar ela em pedaços. Ele pula sobre a luz do luar e ativa a habilidade 8 pétalas esvoaçantes, atravessando a minhoca com inúmeros cortes de cima a baixo. A boca da minhoca explode nosso guri todo demoníaco. Enquanto isso, um dos cavaleiros toca o sangue de um Hellhound e diz que não faz tempo que ele morreu. É o Yuken e o Wallace que estão examinando a área e dizem que parece ser coisa da tribo demoníaca. Porém, ao olhar o corpo, o pai diz que aqueles cortes parecem de certa forma familiares. Talvez seja um déjà vu? O Yuken aparece de trás de uma pedra e fala que ele tem que ver algo. Wallace pergunta o que é e quando ele ergue a tocha, é a minhoca da morte cortada no meio, que deixa o Wallace desacreditado. Ele diz não acreditar que aquela organização tá por trás disso. A manifestação da lâmina demoníaca entrega o corpo dele para Keiran, que consegue usar o poder máximo dela. Porém, se ele se distrai, a mente dele também é completamente consumida. No dia seguinte, ele acorda falando que tá louco da cabeça por ter usado aquele poder só pra matar uma simples besta demoníaca.
se levanta da cama dizendo que deu sorte que bebeu tanto sangue, senão o corpo dele tinha sido destruído. De repente a Keiran fala que entendeu. Ele parece um garoto de 10 anos, mas não fala e nem age como um. Sem contar que é a primeira vez que ele usa ela, mas ele parece familiar demais. Parecia conhecer toda a geografia do vale e lutava como se dominasse a técnica de névoa há mais de 30 anos. A Keiran se lembra que ele disse que morreu uma vez e agora ela tem certeza. Ele é um regressor, não é? O Xian fala que já tinha explicado isso muito bem, ela não tinha entendido, a coitada fica bugada, gritando com ele, falando que como ela vai entender um negócio tão sério quando ele fala de um jeito tão simples. O Xian diz que ficar explicando é meio chato. Ela fala que observando o jeito que ele luta, não deveria ter sido fácil derrotar ele. Com a lâmina demoníaca, ele deve ter perdido pro portador da Duranddark, o que quer dizer que ou ele perdeu um duelo ou ele foi traído. Se lembrando da expressão que ele fez pra espada sagrada, ela tem certeza que ele foi traído. Ela diz que se ele voltou e tá se preparando para uma vingança, é bom se lembrar de uma coisa. Se ela encontrar ele sendo preguiçoso ou fraco por um segundo, ela vai devorá-lo na hora. O Xian dá um soco nela e manda ela calar a boca, ele é o mestre. A coitada cai no chão toda esmirilhada, enquanto ele sorri pensando que ela realmente tem a mesma personalidade de antes. Ele então sai da tenda e ao olhar pro lado percebe que tá tudo caótico. A Emília chama por ele e ele pergunta se aconteceu alguma coisa. Assustada, ela avisa que hoje encontraram um corpo de uma besta demoníaca na entrada do vale. O Xian fica hesitante com medo de que tenham achado o corpo da minhoca da morte. E a Emily avisa faz muito tempo que não tinha encontrado uma besta de nível tão alto perto das fronteiras. O Xian pergunta se tem mais algo pra falar e ela fica assustada. Ele fala de novo, alguém disse algo sobre mim, tem algum rumor? De repente um cavaleiro aparece nas costas chamando o nome dele. É o Yuken que avisa que o Duque quer conversar. O Xian sabe que tá com um problema porque ontem quando ele tava caçando, de repente o grupo do pai apareceu. Ele teve que abandonar o corpo do Hellhound sem poder limpar nada. Ele só queria não chamar atenção antes de entrar na academia. Ele se apresenta na barraca do pai dele, tendo certeza que o pai já notou tudo. O pai cumprimenta ele enquanto o Xian tá hesitante sobre o que ele vai falar. O Wallace manda ele sentar e o Xian fecha a cara pensando como ele vai sair disso aqui agora. O pai diz que vai ser direto e já pergunta o que ele tava fazendo na noite passada. O Xian suando mente, dizendo que foi pra cama bem cedo. O Wallace parece acreditar por um segundo, mas acha muito estranho já que o corte no lobo era bem parecido com a lâmina dele. Será que ele tá se precipitando pensando isso? O Xian pergunta se tem alguma coisa errada, enquanto o Wallace acha inacreditável que um jovem garoto tenha feito algo como aquilo. O Xian chama pelo pai dele de novo, que pergunta se ele ficou sabendo do que aconteceu ontem à noite. E avisa que eles ainda precisam investigar, porém parece ser algo da Organização da Névoa. Hesitante, o Xian pergunta, névoa? O pai explica que é uma organização que existe desde os tempos antigos e eles não sabem o objetivo. Porém, eles já massacraram inúmeros nobres sobre a desculpa de purificação. Porém, de repente, eles sumiram. A última vez que eles tinham sido vistos eram 300 anos atrás, porém a mesma névoa estava presente na Minhoca da Morte. E aquele resíduo de poder só é deixado por aqueles que veneram o deus da névoa. Na especulação dele, quem matou a minhoca pertence à névoa. O Xian fica impressionado que ele conseguiu traquear uma organização que sumiu há 300 anos só com aquilo. O Wallace diz que não sabe porque eles desapareceram, mas fala pra ele ser cauteloso e ele vai reportar isso pro Império. O Xian fica aliviado, parece que ele vai conseguir se escapar da suspeita. Enquanto o pai pensa que não faz sentido ligar um garoto tão jovem a tudo isso e fala pra eles que a discussão acabou. E pergunta se ele ouviu falar da visita que vai vir hoje. O Xian fala que ouviu dizer que é alguém da realeza, mas é hoje que eles vão chegar? O pai se aproxima dizendo que sim e que ele quer pedir um favorzinho. O Xian suando quer saber que favor. Um cavaleiro soa um sinal avisando a chegada de Vossa Majestade. O Wallace e todos do campo de batalha se curvam e dão as boas-vindas ao Imperador. O Imperador, que parece um vampiro pálido, dá oi pro Wallace. Se aproxima dele e diz que eles são velhos amigos, não precisa ser formal. Então pergunta se o garoto ao lado é o filho dele. O Xian se apresenta e diz que é o mais novo da Casa Verde. O Imperador fala pro Wallace que é incrível ver que o filho dele tá na linha de frente, realmente as crianças dele são extraordinárias. O favor que o pai pediu pro Xian foi se apresentar como filho. Isso porque na vida passada ele sempre ficava escondido e ninguém nem sabia que ele existia. O Imperador diz então que é a hora perfeita para apresentar também. Um tamanco desce da carruagem e ela se apresenta como Arin Severus, a quinta princesa do Império Usief. O Xian se lembra que ela é a princesa Infortúnia. Um dos favores que o pai pediu foi para escoltar a garota. O Xian ficou confuso já que ele não era muito forte e queria saber o porquê o pai pediu aquilo. O pai explicou que era só para ele ficar como companhia dela, já que eles entrariam na mesma academia e têm a mesma idade. O Xian se lembra que na vida passada ele a viu na academia enquanto trocava de classe algumas vezes.
Wallace explicou que é sempre bom conhecer alguém da família real e mesmo que ela não vá ficar aqui por muito tempo, é uma boa oportunidade. O Xian ficou pensando que não estava muito interessado, mas entendeu as intenções do pai. Ele queria que ele tivesse uma relação com ela igual o pai tem com o imperador. Porém, o Xian diz que o pai escolheu a pessoa errada, já que aquela garota não era capaz de algo assim. Ele suspira, dizendo que não pode revelar a razão, já que só ele sabe do futuro. Por mais que seja inconveniente, por enquanto ele vai ter que seguir esses pedidos. Enquanto eles caminhavam com as tropas, a Arin perguntou por que o lago era vermelho. O Xian explicou que aquele era o lago de sangue e não tinha nenhuma razão especial para aquela cor. As criaturas machucadas se jogam nele para recuperar a mana, e por causa disso ele tem essa cor. A Arin pergunta se é vermelho então porque tem um monte de resto de monstro, e o Xian diz que é basicamente isso. Ela então pergunta o que tem no fim dele. O Xian diz que tem um reino demoníaco, e ela quer saber, tem um rei demônio lá? O Xian diz que sim, se ela continuava a encontrar o próprio. Porém, na verdade ele tá zoando com ela, que foi boba de perguntar um negócio desse. De repente eles veem um flash de luz. Uma fumaça amarela corta os céus e a Arin pergunta o que é aquilo. O Xian fala que uma luz dourada significa a entrada de criaturas demoníacas. Ela fica assustada perguntando se eles já chegaram, enquanto o Wallace dá ordem para todos protegerem a majestade e que eles estão indo pro terceiro posto. O imperador diz que tá desapontado e o Wallace pergunta o que ele quer dizer com isso. O pálido então puxa a espada e diz que não tá aqui só pra uma visita, é porque ele já tava entediado. O Wallace abaixa a cabeça dizendo que entendeu. E o imperador avisa o grupo dele que eles vão ajudar o grupo de erradicação a se livrar das criaturas. O Wallace chama o Xian pra ir também, que responde na hora. A Arin fica confusa, calma, tu vai lutar contra os capeta mesmo? Ele diz que sim, ele tá aqui no fundo, mas ele sempre luta na linha de frente. Ela grita que quer ir também com ele. Nossa, o Prota tá pensando o que ela tá fazendo, enquanto ela diz que eles têm a mesma idade, então não tem problema. Porém o Xian avisa, é campo de batalha, não é parquinho de diversão não, mas ela tá insistente, dizendo que não importa, ela quer ir. Porém o Xian só chama pelo Yukin, que aparece nas costas dela e avisa que vai levar ela agora lá pra área mais segura possível. Ela se vira e Yukin fala, vem comigo princesa. Ela já grita com o Xian falando que ele é um insolente e tá tratando assim uma princesa do Império. Porém o Xian avisou que esse tempo que ela tá enrolando aqui vai fazer com que um monte de gente morra na linha de frente. Será que ela vai assumir a responsabilidade por isso? Ela começa a chorar, no final das contas é uma criança. Ele então se vira e fala pra ela ir embora logo e parar de ser uma criança mimada. Os três ficam lá, sem falar uma palavra. No campo de batalha, os soldados estão sendo absorvidos pelo que parece ser algumas lesmas demoníacas. Wallace ergue a espada e fala pra eles voltar pra formação. Aponta na direção e diz que é pra eles protegerem a majestade e matarem todas aquelas criaturas. Com um grito de guerra, os soldados entram no combate. Sif Diono Severus tinha duas esposas. Uma que se chamava Ana e já havia morrido, e uma outra conhecida como Cassandra, que era a atual governante do Império. A primeira esposa pariu 2 e a segunda mais 2. Porém, a quinta princesa nasceu de uma camponesa, então todos menosprezavam ela. Porém, ela não se submeteu a ninguém. Como uma membra da família imperial, ela cumpriu todas as suas obrigações e estudou mais do que qualquer outro. Porém, muitos ali eram contra ela. Com falsas acusações, expulsaram ela do Palácio Imperial e ela foi levada para um lugar isolado, com isso recebendo o título de Princesa Infortúnia. A Keirão pergunta se não foi isso que ele ouviu dizer do pai dele na vida passada. O Xian fala que quando se trata de política e reinado, as coisas são assim. Enquanto as leis elétricas estão sendo cortadas no campo de batalha. Vendo de longe as explosões, ele reconhece que o Imperador realmente é incrível. Ele finca a espada no chão e ativa um raio sagrado, facilmente derrotando todas as lesmas ao redor dele. O Xian ouviu dizer que a magia desse cara chega a 8 estrelas. Se ele não tivesse se tornado um imperador, ele seria o presidente do Conselho Mágico. Obviamente, essas criaturas medianas não são nada pra ele. Um tempo depois, o Wallace e o Imperador estão bebendo junto, falando sobre os velhos tempos. O Imperador fala sobre o estado atual do Império. Recentemente, os casos de assassinato contra nobres aumentaram bastante e a tensão tá aumentando. O Wallace diz que provavelmente isso deve ter alguma relação. E o Imperador revela que todos os nobres assassinados foram considerados oficiais corruptos. E uma névoa negra está sendo encontrada em todos os crimes. Será que ele sabe de alguma coisa? O Wallace diz que os seguidores da névoa negra, pelo visto, reiniciaram suas atividades, já que ele também encontrou algo próximo da base. O Imperador fala que esse pode ser o caso, porém eles vão ter que investigar um pouco mais. Ele até queria agradecer a esses caras por se livrar desses lixos, porém isso tá aumentando muito a tensão dentro do Império. E tem algo que particularmente chamou bastante a atenção dele. Um dos nobres falou que a quinta princesa estava envolvida com esses incidentes. Wallace perguntou, tem gente querendo conectar ela a isso? O Imperador diz que sabe que isso não faz sentido colocar a culpa numa criança. E pede para o Wallace, caso ele morra, tomar conta da filha dele. O Wallace faz o juramento dessa promessa e o Imperador agradece.
Naquela noite estava chovendo nas barracas. E a Emily perguntava se ele realmente fez isso. O Xian só ignorou falando que estava saindo. Mas a Emily queria saber se ele realmente falou aquelas coisas pra princesa. Dessa forma ele não vai conseguir se casar nunca e vai viver uma vida solitária. O Xian falou pra deixar pra lá e ele estava saindo pra treinar. E ela perguntou se ele realmente ia nessa chuva. Ele falou pra ela não se preocupar e dormir, só que a Arin claramente já estava ali. A Emily tomou um susto e perguntou quem ela era. Ela abaixou o capuz e perguntou se ele estava indo em algum lugar. Porém, se ele não tá ocupado, ela queria conversar sobre algo. Ao ver a princesa ali, o olho da Emily chegou a brilhar. A Arin perguntou há quanto tempo eles estavam lá e o Xian disse que há mais de um mês. Porém, ele quer saber qual é a razão dela pra estar ali. Ela ficou meio hesitante sem falar nada. E ambos pediram pra Emily deixar ele sozinho, que já tava toda na gracinha aí. Ela saiu falando pra eles aproveitar bastante a barraquinha. O Xian sabe que ele tem 40 anos e não tá absolutamente nem um pouco interessado nela. A Arin pede desculpa pelo que aconteceu nessa manhã. Sem graças, o Xian diz que também agiu errado e ela dá risada, falando que teria feito a mesma coisa. Ela diz que sabe que ele é reconhecido por aqueles ao redor dele, diferente dela. O Xian não imaginava que ela tinha esse tipo de personalidade. Ela diz que sabe que ele vai pra academia e quer ser amiga dele. Porém, o Xian corta, pede desculpas e diz que infelizmente não tem como ajudar ela. Se ela tá aqui pra querer se aproximar dele, é melhor ela sair. Ela baixa a cabeça dizendo que só disse isso pra eles se aproximarem, porém ele é muito cruel. Será que ele pensa que ela só é uma princesa por título? Assim, na verdade acho que é como funciona, né? O Xian não fala nada. Chorando, ela diz que agora entendeu. Na perspectiva dele, ele não consegue ganhar nada se aproximando dela e pede desculpa por gastar o tempo dele. Talvez ela tenha cometido um erro ao pensar que eles poderiam ter uma conversa. Só que ele é completamente diferente do Lord Eshel. Ouvir esse nome dá um susto no Xian. Ele se vira e pega o braço dela, que manda ele soltar e pergunta por que ele tá agindo assim. O Xian pergunta pra ela como ela sabe do irmão mais velho. Ela diz que conheceu ele quando visitou a academia no ano passado e ele falou pra ela continuar sendo essa princesa forte. O Xian conhece muito bem a natureza do irmão e não faz sentido ele tá dando conselho. Isso significa que a manipulação dele já começou nesse momento. O plano pra acabar com a princesa Arin. O Xian então diz que vai dar um conselho pra ela. Só que de repente a barraca começa a tremer. A Emily entra de repente na barraca e fala pros dois sair correndo. Só que um pilar já tá quase esmagando os dois. A explosão acontece e a Emily é arremessada da barraca. De longe todos veem um ogro gigante e reconhecem aquela como a barraca do jovem mestre. A Emily tá desesperada, chorando pelos dois enquanto o ogro levanta o bastão. O imperador pergunta o que ele quer dizer com aquilo. E um cavaleiro informa que a tenda onde estava a princesa Arin foi atacada por uma criatura de alto nível. O imperador ordena para que traga todas as tropas do fronte de batalha para ajudar ela, enquanto quer saber quem ela foi encontrar em um lugar tão perigoso. Os ogros gigantes continuam destruindo toda a parte do fundo da base. E escondido ali, o Xian tá desacreditado que tem ogro naquela parte. Um tipo de criatura que só aparece nas profundezas do vale. Ele tá se perguntando se talvez seja culpa dele quando a Emily chama por ele. Ele se vira e ela tá chorando, dizendo que achou que ele tinha morrido. Se lembrando da hora do impacto, ele conseguiu agarrar Arin e desviar do golpe. Claramente, alguém que subjugou o exército do Rei Demônio não ia morrer por um troll. A Arin pergunta se os cavaleiros vão ficar bem, e a Emily avisa que tá tudo bem, eles são muito fortes. Porém, ela chora, dizendo que se ela não tivesse ali, isso não tinha acontecido, tudo é culpa dela. Os cavaleiros dizem que tá tudo bem, a obrigação deles é proteger elas. Sorrindo, ele fala que ela pode confiar que eles vão entregar a vida. Porém, o Xian avisa pra ele correr, e uma mão de ogro já tá vindo nas costas. O coitado é esmagado e já tá cuspindo aquele vermelho, sendo erguido pelo um ogro gigante que tá nas costas dos dois. O Xian fala pra princesa ficar nas costas, e o ogro parece sentir algum cheiro. Ele reconhece que é como ele pensava, e esses monstros estão ali atrás dele. Ele vai falar pra Emily pegar a princesa e mas antes de terminar ela já agarrou e saiu correndo. O coitado fica maldito, é rápida mesmo quando é pra fugir. O ogro tá vindo pra esmagar ele, que não vai poder usar a lâmina demoníaca pra ninguém suspeitar dele. Ele tá curioso porque essas criaturas estão caçando ele e que cheiro é esse que elas estão sentindo. A Queirão fala que pra ele ficar forte ele vem bebendo sangue de muita criatura demoníaca. E agora, pros monstros, ele tem um cheiro terrível que faz com que eles se atraiam. O Xian fica com raiva, maldita sabia disso e não falou nada pra ele. Ela sorri perguntando se ele se esqueceu que a única coisa que ela quer é o corpo dele. Ele agarra ela e dá-lhe uma apertada que se transforma na adaga, querendo saber o que ele tá fazendo. O Xian percebe que não vai ter opção, ele vai ter que ir com tudo pra cima desse bicho. Ele se joga dizendo que não se importa, e o ogrão vem no soco. Com um movimento ele consegue arrancar o braço do bicho. Já sai atrás do pescoço e manda o fatiado também. O garoto tem swag, foi 2 cortes e já tá no chão com o bicho morto. Ele diz que agora é só matar os curiosos.
E na frente dele tem um monte de criatura que faz a Keiran dizer que tá muito animadinha pra esse festival. Porém, ele toma um susto quando um dragão demoníaco aparece. O dragão ruge pros céus e a Keiran fala pra ele não ter medo, é um filhotinho ainda, pô. O Xian ativa na hora a manifestação da lâmina demoníaca. Aponta a daga dizendo que precisa comer ele. Enquanto isso, o exército enfrenta os ogros que invadiram a base. O imperador e o Wallace acabaram de matar o último. E ele pergunta se tem algum traço da princesa. Wallace pede desculpa dizendo que ela estava na tenda do filho dele. E o imperador fala que ele deve estar preocupado com o filho. Wallace diz que no caso não tem que se preocupar com aquela criatura. O importante é a princesa. O imperador toma um susto, caramba, esse pai aí é cruel. De repente alguém avisa que eles encontraram a princesa Arin e ela chega pra falar com o pai. Ele pergunta se ela tá machucado e ela diz que não, só que ele tem que correr pra salvar ele. O jovem mestre Xian tá em perigo por causa dela. O imperador fala pra ela se acalmar e explicar direito. O pai pergunta pra Emily se ela é empregada do Xian e ela confirma. Ele então fala pra ela explicar logo o que aconteceu. Tremendo, a Emily explica que o Xian chamou a atenção das criaturas para a princesa conseguir escapar. O Wallace não tá falando nada, e um dos cavaleiros diz que se lembra a localização. Se eles mandarem um comando, eles podem ir lá resgatar ele. O imperador grita com o Wallace, querendo saber por que ele não tá dando a ordem para eles irem logo. O Wallace fala que eles não vão. O imperador e a Arin tomam um susto, perguntando o que ele tá falando. O Wallace fala que a recuperação da Vossa Alteza é a prioridade. Se esse lugar aqui cair, as bestas demoníacas inteiras vão invadir o Império. Eles precisam primeiro reconstruir a base, porque é assim que eles vão impedir que se tenham mais perdas. A Emily então pergunta o que vão fazer com o jovem mestre. O Wallace fala que o garoto já cumpriu a obrigação dele ao evacuar a princesa, e é assim que as coisas funcionam na Casa Verte. O imperador e Arin observam ele falar aquilo, enquanto ela pensa que de novo é tudo culpa dela. Eles escutam um rugido nos céus, e quando Arin olha pra cima, o dragão tá passando. Porém, ela fica desacreditada quando o gurizinho tá agarrado no rabo sendo levado. Nesse mundo, os dragões são a criatura mais próxima dos deuses, além de serem considerados a mais evoluída existência viva. Normalmente é uma honra conhecer uma criatura tão nobre, então por quê? Ele tá sobrevoando tão próximo a essas pessoas. A Arin grita por ele, e o imperador pergunta pro Wallace que o filho dele tá fazendo ali. O Wallace tá parado, e o imperador continua perguntando por que ele não tá fazendo nada. Enquanto lá em cima o Xian não sabe o que faz, ele só queria beber um pouco do sangue, mas agora as coisas complicaram. Assim que o dragão apareceu, ele o desafiou. Ele viu que um monte de monstro fraco atacou ele e mandou as moscas saírem da frente. Usou a habilidade da neblina furiosa e cortou o campo de batalha inteiro. Já se aproximou do dragão e percebeu que realmente ainda não era um adulto. Porém o dragão preparou um ataque e o guri já ficou em choque. A explosão rolou e um laser cortou o campo inteiro de batalha. Ele conseguiu desviar do lado da cabeça do dragão, falou que ele era só um moleque. Como é que ele tem coragem de cuspir nele assim que eles se encontram? Mandou um corte que acertou bem no olho. Porém, ele ficou no meio do ar e o dragão aproveitou para atacar ele de frente. Quando ele estava prestes a ser perfurado, ele deu um sorrisinho e ativou a lâmina de neblina, usando as 8 pétalas esvoaçantes para cortar o dragão de várias direções. O bicho caiu e explodiu no chão inteiro. E ele sentiu que realmente era impossível matar um dragão, o ombro dele já tá acabado. Mas agora com ele no chão, tá na hora do golpe final. Porém, o dragão bateu as asas para criar distância. O Xian sabia que ele ia usar o laser de novo. Porém, quando ele olhou, o dragão tava fugindo, morrendo de medo, saiu batendo asa. O Xian meteu-lhe o pulão na direção, falando, não vai fugir não, safado. E foi assim que ele ficou pendurado no bicho. O problema é que quando ele dá uma olhada pra baixo, tá todo mundo vendo ele, então como é que ele vai explicar isso aqui? A Keiran tá perguntando por que ele tá agindo igual uma estátua, e ele tá falando, você não tá vendo todo mundo ali embaixo não, minha filha? A Keiran tá com raiva, falando que vai ter que usar ela depois de invocar, mas o Xian fala, se ele fizer alguma coisa demoníaca aqui, ele vai parar na estaca. Ela grita, então o que tu vai fazer, moleque do caralho? Ele fala que tá pensando pra ela calar a boca. Lá de baixo, o Wallace começa finalmente a conjurar uma magia de luz. O Xian reconhece na hora que é um ataque de 8 estrelas. Ele tá desacreditado que o pai vai tacar esse negócio no filho dele. E é exatamente o que ele faz ao erguer a espada pros céus. O Xian tá desesperado, falando que desgraça de pai é esse? Só que o dragão desce em direção às espadas e começa a se esquivar de tudo. O Xian diz que é um bom trabalho, parabéns amigo, não toma isso não. O problema é que aparece uma nas costas, vindo quase na cara, ele já sabe que essa não vai dar pra desviar. Ela passa bem na perna que ele tava se grudando e o Xian é largado. Caindo, ele tá triste pensando que perdeu a marmita dele. Enquanto a Keiran tá falando pra ele se proteger, ele vai cair de cabeça assim. Nosso guri fala que não pode usar técnica nenhuma da neblina.
Ela vem na cara falando pra ele parar de ser cauteloso, ele vai morrer desse jeito. Ele fala, cala a boca, eu tô pensando. Até que ele tem uma ideia. No final das contas, ele realmente não vai morrer. E ela tá desacreditada que ele vai se jogar nisso. Lá embaixo tá o Rio Vermelho. Ele fala que não tem escolha lá mesmo. Já cai no Rio Tietê, rapaz do céu, deve ser a mesma coisa. Alguém de longe observa o dragão fugindo e diz que é raro ter uma visão dessas. O cara atrás dele fala que é só um jovem que deve ter se perdido do grupo. O cara do cabelo prateado aponta para uma direção e pergunta se lá tem demônio, mas o amigo responde que ali, na verdade, é a região dos humanos. Ele olha para o horizonte e fica curioso, falando que dragões não deveriam ser derrotados por humanos. Ele fica em silêncio por um segundo e o cara de óculos pergunta se alguma coisa aconteceu. Ele aponta dizendo que tá sentindo uma energia bem estranha vindo daquela direção, quase familiar. O amigo responde que eles podem ir dar uma olhada, porém ele tá proibido de aniquilar absolutamente tudo só por causa do tédio. Ele abre as asas e diz que tudo bem, ele não vai causar problema, e sai voando dizendo que já volta. Enquanto isso, o Xian tá saindo do lago de sangue. Ele se joga na pedra ali xingando até a 10ª geração. Essa aqui não foi fácil pro garoto. Ele pergunta pra Keiran se ela tá viva. A Keiran toda melada diz pra não falar com ela não, que ela tá contemplando como vai matar ele. Ele diz que vai dar uma lavadinha nela quando eles voltarem e ela diz que tudo bem então. Porém, fala pra ele acordar pra vida, eles estão no reino dos demônios. O Xian fala pra ela não se preocupar, é muito raro encontrar um demônio de alto nível nesse lugar. Alguém nas costas fala que sabia que ia encontrar algo interessante. O Xian toma um susto, essa é uma voz que ele jamais esqueceria. O demônio nas costas pergunta se ele é um humano. E o Xian sabe que ele é o rei demônio Velcarion. Ele se lembra que no passado esse cara disse a mesma coisa. Que o Xian era como se o mal se juntasse em uma única pessoa. O Velcarion pergunta por que ele não tá respondendo, por acaso ele não é humano? De um segundo pro outro tá nas costas dele perguntando se ele realmente tá querendo brigar. O Xian toma um susto e vira dando um corte, mas o Velcarion facilmente se esquiva. Porém, conseguiu cortar um fiozinho de cabelo. E fica impressionado, dizendo que realmente as raças têm infinitas possibilidades. A Keiran pergunta pra ele quem é, e o Prota responde que é o Rei Demônio. Ela já fala, se é o Rei Demônio, tu acha que vai vencer? Ele sabe que é impossível, a melhor opção seria conseguir fugir dali. Porém, a mão dele tá tremendo, e ele se pergunta se isso é possível. Mas ele é surpreendido quando vê o Karion fala pra ele relaxar. Ele acha que ele realmente veio até aqui pra brigar com um moleque, pelo amor de Deus. Ele deita no chão falando, tu realmente acha que eu vou querer bater uma criança? O Xian tá todo torto ali, se perguntando por que esse maluco tá deitado. O Velcarion diz que vai perguntar mais uma vez se ele é um humano. O Xian diz que sim, o Velcarion quer saber como ele foi parar ali. Nosso Prota explica que foi levado pelo mar e o cara fala que pelo visto é a primeira vez dele no reino, né? Porém ele percebeu uma energia estranha e pergunta pro Xian que ele é, que diz que é só um humano normal. O Velcarion fala que ele diz isso, porém parece que ele sabe quem ele é. O Xian fala que faz sentido, não é a primeira vez que eles se encontram. O Velcarion estica os braços falando que pode ser, até porque é a primeira vez que ele vê um humano também. Nosso garoto pergunta por que ele veio até ali, enquanto tá querendo saber por que esse cara tá tão tranquilinho. O Velcarion diz que sentiu uma energia estranha quando tava passeando. Nosso Prota passeando? Ele diz que sim, ué, como o Rei Demônio, ele precisa ficar de olho nas terras que ele manda. O Velcarion então se levanta e pergunta, moleque, o que eu falei? O Xian fala, o Rei Demônio que fica de olho nas terras que manda. Ele aponta pra cara dele e fala, tu não tá surpreso não, rapaz? Ele já começa a gritar, agora tem certeza que foi visto em algum lugar, que tipo de criança reage assim? O Xian sabe que a invasão do reino demoníaco tá prestes a começar, porém, esse cara é completamente diferente do que ele conheceu. O que será que aconteceu que mudou tanto assim a atitude dele? O Xian pergunta, ele como rei do demônio quer fazer o quê? O Velcarion sorri, dizendo que ele é bem imprudente, perguntando algo assim pro rei demônio. Porém, fala que é óbvio, né? Desde que os subordinados dele estejam vivos e comendo, não tem nada mais que ele possa fazer. Só que tudo muda se alguém estiver querendo mudar isso. Nesse caso, ele vai acabar com todos. Essa é a simples obrigação dele como rei demônio. Por um segundo, Xian sentiu a mesma aura demoníaca do cara que atacou o Império a primeira vez. De alguma forma, ele tem que impedir que isso aconteça. Ele então pergunta pro Velcarion se ele quer fazer um trato e pergunta qual que é. O Xian fala que no futuro algo vai acontecer com ele, um incidente que vai colocar todos os subordinados dele em risco. O Velcarion fala pra ele explicar direito essa besteira que ele tá falando. O Xian diz que não sabe exatamente como vai acontecer, mas vai ser um incidente que vai se tornar o catalista para iniciar a guerra contra a humanidade. O Velcarion cruza os braços perguntando se ele realmente acha que ele, o Rei Demônio, atacaria a terra dele. O Xian diz que é por isso que ele quer fazer um trato para que não importa o que aconteça, ao menos não comece uma guerra. O Velcarion diz que não faz ideia do que ele tá falando, porém vamos fingir que ele aceitou. O que ele ganha com isso? O Xian diz que não importa o que aconteça, ele vai ajudar o Rei Demônio.
que se aproxima e fala que ele, pelo visto, sabe de alguma coisa. O Xian tá suando e o Velcaron pergunta qual o nome dele. Diz que vai manter essa promessa como rei dos demônios. Ele sai voando dizendo que é bom ele também manter a dele, viu? Já que isso aqui é um trato. Ele sorri falando que agora foi selado. Depois de entrar em contato com o Rei Demônio, alguns cavaleiros encontraram o Xian. Ao ver ele saindo do Lago Vermelho, disseram que era um milagre ele ainda estar vivo. E com isso ele recebeu o título de aquele que sobreviveu ao dragão demoníaco. Ele então foi levado ao monastério nas linhas de frente, um lugar usado como hospital militar. O Xian pede para alguém repetir o que falou. A Arya tá hesitante para falar alguma coisa. Ela se segura e dá um gritão, perguntando se ele quer ser dela. O coitado tá confuso, sem entender o que ela tá querendo dizer com isso. Mas ele fala que não tá afim não. Ela já, obviamente, né, toma um susto. Volta a chorar dizendo que era esperado, né? Realmente ela é a quinta princesa sem poder algum. O Xian tá ali na cama pensando que ela realmente já tá conseguindo irritar ele. Ele sabe que a princesa Arin é a parte fraca da família imperial. E do jeito que ela tá se arriscando, o fim dela é óbvio. O problema é que ele não consegue apagar a ideia de que o maldito do irmão dele tá por trás da morte dela. Ele então fala que ela tá certa. Atualmente ela realmente não consegue oferecer nenhum benefício pra ele. Ela não tem possessão, toma um golpe. Além disso, é extremamente arriscado se envolver com ela politicamente, toma outro golpe. Porém, ele diz que vai cuidar dela até ela resolver o que é necessário. Ela pergunta se ele realmente vai fazer isso. O Xian diz que sim, é uma promessa, então ela não precisa se preocupar. Ela se levanta dizendo que entendeu que quando ela se virar é que ele reconheceu o poder dela. Aponta pra ele dizendo que ela não sabe quando, mas ela vai fazer ele reconhecer o poder dela. O Xian tá ali, eu tô ansioso, enquanto tá pensando que desgraça, tava depressiva um segundo atrás. Antes de ir embora, ela diz que tem mais uma coisa. E agradece por ele ter sobrevivido. Ela então vai embora, nosso guri fica ali sem falar nada. No fundo dos acampamentos, em uma floresta nas redondezas. Um cara encapuzado olha pros lados. Ele pega um quadrado na mão e sorri, dizendo que agora falta pouco. Porém, uma voz fala pra ele, Reinald Crimson, então era você? Ele não consegue mover o corpo dele e é como se estivesse preso por correntes invisíveis. A pessoa atrás diz que isso é uma pequena caixa dimensional e, considerando a linha do tempo, foi antes dela ser comercializada. Essa caixa consegue guardar qualquer coisa desde que a pessoa deseje. Das costas, o Xian fala que aquilo ali então é a obra-prima que criou com o Conselho Mágico. Ele observou o cara por um ano inteiro que estava contrabandeando coisas do Império. Ele puxa a caixa dizendo que agora vai ficar com isso. Cavaleiro Mágico de 7 estrelas Reinald Crimson, que tá perguntando quem é ele, e na hora reconhece como Xian Vert. O Xian joga os itens da caixa no chão, enquanto o Reinald quer saber como ele ficou sabendo disso. O Xian ignora, dizendo que ele deve ter um informante para saber aonde tá na hora certa. O Reinald continua insistindo que não tem ideia do que ele tá falando. Porém, o Xian fala que não tem como ele mentir, até porque o sangue dessas criaturas já tá sendo vendido no Império. Foi dessa forma que a Alice enviou aquele presente de sangue de Hellhound pra ele. O cara tá suando, se perguntando quem que foi que informou esse moleque e o que tá acontecendo. Ele não tem ideia como o Xian prendeu ele, porém, desde que ele se mova devagar, ele estica a mão usando uma magia de fogo e manda o Xian morrer. Ele toma um susto e a explosão vem na direção. Depois de golpear, o Reinald diz que ainda bem que ele levou isso a sério, realmente não dá pra subestimar o filho dos Vert. Vendo que não tem nada na frente dele, ele finalmente relaxa. Só que de repente a mão dele é cortada. Ele grita de dor e não consegue entender o que é aquela névoa na frente dele. Ao ver o Xian, ele desacredita que ele pertence à névoa. Porém, ele o agarra pelo pescoço e joga contra a árvore. O Xian dá duas opções. Ou ele admite e morre tranquilamente, ou ele não admite e morre sofrendo. Na região de trocas da parte ocidental do campo, o pessoal tá organizando algumas caixas. Eles estão vendo que tem 2 de poção e tão animado, vai dar pra levar mais ainda. Ele só tá curioso pra saber quanto que tem naquela caixona. Porém, ao abrir, os dois tomam um susto. Era só a cabeça do Reinald. Da montanha, Keiran pergunta se ele realmente vai deixar os outros caras viver e ele diz que sim, isso aí é o suficiente como aviso. Esse cara sempre contrabandeava itens de demônios pra dentro do Império. Os itens então chegavam ao Conselho Mágico, um lugar onde as pessoas faziam qualquer tipo de loucura pra entender a magia. O Xian diz que o que eles vão fazer com o sangue demoníaco é impensável, então eles precisam separados. A Keiran diz que nessa nova vida ele só tá vivendo pelos outros, mas ele diz que só tá impedindo que outras pessoas utilizem sangue demoníaco. No Império Gilsiev, em uma certa mansão, o Eshel tá recebendo uma carta e descobre que o Xian acabou de ir pra linha de frente com o pai dele. Tem uma amigona na cama, esse safado é vilão, mas sabe aproveitar a vida. Ela pergunta se esse Xian não é o irmão mais novo de outra mãe.
O Echel diz que sim e fala que aquele garoto é problema de várias formas. Então ele vai ter que ir lá deixar um like nesse vídeo, molecada. Que vocês estão achando dessa obra? Essa aqui tá braba, hein? O irmão vai fazer a visita, o rei das amigonas, esse maldito é o maldito. Pra não perder a próxima parte do Cianzito, você ativa o celular. Dale!